Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Séries. Eu sou Vitória Marcondes, sua host por aqui. E olha que hoje eu tô com uma companhia um pouco diferente. Obrigado, Vitória, pelo convite para estar aqui mais uma vez, aqui ocupando não como respondendo, mas perguntando. É uma posição mais cômoda, né? Perguntar do que responder. Eu prefiro. Eu também prefiro. Obrigado aí pelo convite para completar aqui a equipe. Queremos aqui apresentar duas pessoas muito importantes dentro das séries. A Juliana, que é a nossa gerente, contratada recentemente, é gerente de negócio, uma área nova que nós criamos para tratar com novos participantes, introdução de novas patrocinadoras, todo um trabalho inovador dentro das séries. E temos a Giovana, que faz parte da equipe de atuários. E esse é um tema muito complicado para os nossos participantes entender o que é esse assunto. Então, muito bem-vindas as duas para esse nosso Fala Séries. Obrigada, doutor Murilo. Olá, pessoal. Vamos juntos aí tentar desvendar um pouco dos mistérios do equacionamento de déficit. Bom, obrigada pelo convite mais uma vez. Já segunda vez aqui, né, Vitória? Falando um pouquinho sobre os nossos temas. E esse não é um tema fácil, mas com certeza a gente vai conseguir tirar das dúvidas e trazer um pouquinho mais de tranquilidade sobre isso. Hoje o nosso assunto é equacionamento de déficit. É um assunto que só o título já assusta qualquer um que não é do ramo, né? Vamos começar por alguns conceitos, Juliana. O que é um déficit? Qual a diferença de ter déficit e ter prejuízo? Porque a maior parte das pessoas que não conhecem, que participam de plano, quando vê uma informação de um déficit, imagina que a organização está quebrando, que o seu plano está indo para o buraco, algum tipo de má gestão, alguma coisa desse tipo. É sempre um susto quando se fala em equacionamento de déficit. Qual a diferença entre ter um déficit e um prejuízo? Bom, antes da gente falar de déficit, de equacionamento de déficit, a gente precisa dizer em que produtos ou em quais planos que esse equacionamento se aplica. E para a gente falar disso, a gente tem que falar de modalidade de plano. Eu sei que é uma palavra também diferente, que a gente não usa no nosso dia a dia, mas que quer dizer como que é esse benefício, como é que eu contratei esse benefício de previdência para uma aposentadoria, como a Giovana aqui colocou. Existe o plano de benefício definido, que o nome já fala por si só. Quando eu entro num plano, e é importante quando a gente entrar no plano, que a gente saiba que modalidade que ele foi construído, o benefício definido, eu já recebo uma promessa. O seu benefício, quando você aposentar, vai ser a média dos 36 últimos salários, enfim. Ele já tem ali uma definição e, portanto, um cálculo financeiro de quanto que será esse benefício lá no futuro. Então, um plano de benefício definido, o atuário, a equipe lá, que a Giovana faz parte nas séries, acompanha o resultado desse plano de uma forma anual. E até para trazer um paralelo com o que a gente tem mais, vê mais na televisão, tem mais costume de estar tendo contato com isso, o INSS, por exemplo. O INSS, ele é um plano que ele faz essa conta do benefício, de tanto que está entrando, quanto que está saindo, e a gente sabe que tem mais gente recebendo aposentadoria hoje do que gente pagando pelos aposentados. Então, todo mês, a União precisa ir lá e colocar dinheiro, porque essa conta não fecha. Digamos que entre 100 mil tem que sair 150, ou 50 mil a União vai lá e coloca. Ela faz isso todo mês. Num plano de previdência das séries, esse encontro de contas, digamos assim, a gente faz uma vez ao ano, né, Giovana? A gente olha esse plano, ele tem essas pessoas, entraram essas pessoas, saíram essas começaram um benefício, essas aqui casaram, então tem um beneficiário novo, tiveram um filho, esse aqui pensionista faleceu, então a gente olha todo esse comportamento da base atuarial e olha, tem dinheiro para pagar todo mundo, até o último benefício, ou está faltando dinheiro? Esse seria o conceito do déficit. Então, quer dizer que não é um dinheiro que está faltando hoje, é um dinheiro que está faltando lá no futuro, até eu pagar todos os beneficiários, os aposentados e o plano cumprir a sua missão, que a missão efetiva do plano é pagar aposentadorias. Então, o déficit ele vem na falta desse dinheiro. Opa, estou vendo aqui que lá daqui 30 anos, 20 anos, vai faltar um pedacinho para pagar os últimos aposentados. Então, esse seria o conceito do déficit. Se a gente colocasse no desenho da balança, né?
está pesando para cá, então eu tenho mais obrigações do plano do que dinheiro para pagar essas obrigações todas, mesmo que seja lá no futuro essas obrigações. Então, esse seria o déficit, e o prejuízo seria, não é déficit, né? É diferente, são conceitos diferentes, mas o prejuízo seria de eu já ter uma necessidade agora. Nesse momento eu não tenho dinheiro para pagar e eu teria que recorrer de imediato a um recurso. Então, a gente, falando de equacionamento de déficit, é uma falta, mas que a gente tem tempo para poder fazer, coletar esse dinheiro de novo para o plano e fazer o chamado equacionamento desse déficit que seria lá no futuro. Imagino que deve ter ficado um pouquinho mais claro aí do que seria. Dentro disso que a Juliana falou, eu acho que é legal mencionar também a importância de avaliação atuarial ser feita todo ano. A gente vem acompanhando uma mudança, né, da pirâmide etária, demográfica do mundo inteiro, e esse comportamento também tem sido traduzido no Brasil. As pessoas têm vivido mais, e esse comportamento tem um impacto direto dentro do plano de benefício definido, porque esse plano ele paga rendas vitalícias, ele está geralmente no regulamento do plano que ele vai pagar até que o último assistido morra. Então, por ter essa característica e acompanhar essa dinâmica demográfica que está alterando, a gente faz essa precificação anualmente para tentar prever essas alterações que vão acontecer no futuro e já conseguir captar o dinheiro que vai ser o suficiente para arcar com todas essas alterações. Acho que era importante pontuar isso também. Entendi. Mas assim, o que assusta, eu acredito, é que seja essa palavra equacionamento. É algo previsto por lei, mas como que surge, quando que isso se torna algo preocupante, principalmente que as pessoas ficam para o bolso do participante? Explica um pouco mais como que na prática seria um equacionamento no plano, se também vocês tiverem exemplos de planos que foram equacionados, como que funciona, sabe? Que eu acho que o conceito ele ficou claro, mas assim, na prática, como é que funciona quando eu estou investindo o meu dinheiro? O equacionamento de déficit, ele está previsto na legislação. A gente tem uma resolução, que é a resolução 30 da Previc, que ela vai tratar da obrigatoriedade de fazer esse equacionamento quando verificado um déficit, seja ele atuarial, seja ele financeiro. Mais para frente eu explico um pouquinho melhor esses conceitos. Mas então, essa resolução, ela prevê um limite a que o plano pode sustentar de déficit, e esse limite ele vai ser quantificado a partir do prazo de duração desse plano e também a partir das obrigações que esse plano tem para o futuro. Isso tudo é apurado a partir dessa avaliação atuarial que a gente comentou anteriormente, que é realizada todos os anos. E uma vez verificada esse déficit, né, essa necessidade de fazer o equacionamento, a gente vai trabalhar com duas possibilidades. Existem as contribuições extraordinárias, que são aquelas que ultrapassam as contribuições normais que já são vertidas ao plano mensalmente, ou então pela forma de redução do benefício. Contudo, a gente gosta de ponderar por que a gente não é usual trabalhar com a redução do benefício. Dentro dessa mesma legislação, a gente tem previsto que uma vez verificado no futuro que esse plano atingiu uma rentabilidade legal, a gente vai conseguir fazer a suspensão ou a redução dessas contribuições extraordinárias. E o que seriam essas contribuições extraordinárias? Elas são justamente esse valor que vai ser necessário de ser suprido ali das obrigações para cumprir com as obrigações do plano. Então, a gente vai verter algum percentual em cima ali do salário ou do benefício dos participantes, e para cada parte de acordo com esse montante que é atribuído. E é importante a gente ressaltar também a forma que se dá essa contribuição extraordinária. Ela vai ser a partir do montante total que a gente vai apurar, né, de déficit. A gente vai olhar qual que é o percentual referente à patrocinadora e qual que é aquele percentual referente à parcela dos participantes e assistidos para definição. E a gente tem também, na Lei Complementar 108, né, que a patrocinadora pública, como é o caso da Embrapa, por exemplo, não pode verter para o plano, né, contribuições superiores à do participante. Então, a gente analisa junto dessa questão da paridade da contribuição, né, de quanto cada
cada um está colocando no plano para poder fazer o cálculo dessa contribuição extraordinária que vai ser vertida para cumprir com aquele déficit. Então, resumindo, né, a gente vai fazer, apurou esse montante, é muito mais indicado a gente trabalhar com a contribuição extraordinária, uma vez que essa pode ser suspensa, enquanto quando a gente trabalha com a redução do benefício, essa é irreversível, não tem como a gente voltar, né, nessa premissa, e ela vai ser vertida a partir da contribuição normal que é realizada pelo participante. A gente verifica qual montante pertence a eles e a qual montante pertence à patrocinadora. É um assunto que é um pouco complexo, né, de compreender, mas eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. É bastante complexo, né? E a contribuição extraordinária é o que assusta as pessoas. Quando olha no contra-cheque, está a contribuição e a extraordinária, e dá um susto em todo mundo. Bom, você mencionou que existe dois tipos de déficit, o financeiro e o atuarial. Então vamos lá, vamos tentar explicar melhor isso aí. Então, Juliana, como é que ocorre um déficit financeiro que leva a ter essa contribuição extraordinária? O que pode acontecer para ter um déficit financeiro? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa falar do que compõe essas obrigações de necessidade de recursos para poder pagar os benefícios. Eu tenho as contribuições que eu arrecado de participante, de patrocinadora, e eu invisto esse dinheiro no mercado financeiro. Quando eu invisto esse dinheiro, eu vou atrás de trazer uma rentabilidade, que é o fermento do dinheiro ali, né? Invisto dinheiro, vira mais dinheiro, e essa parcela de rentabilidade que vem dos investimentos compõe essa minha totalidade de recursos que eu tenho que ter para pagar todos os benefícios. Quando o investimento me traz uma rentabilidade menor do que aquilo que eu previ, que a equipe de investimento lá da Ceres fez todo um estudo, investiu em títulos da dívida pública, investiu em fundos, investiu em ações, na bolsa exterior, enfim, aí eu tenho um prejuízo financeiro. Na verdade, eu tenho um déficit financeiro, corrigindo aqui, respondendo. Por quê? Eu esperei X e veio menos do que eu esperei. Só que quando eu vou trazer isso, se trata de um déficit mesmo, mas se eu realizar isso, por exemplo, então, comprei ali, né, uma ação, esperei que ela rendesse tanto, ela rendeu menos, e quando ela rende esse menos, eu vendo. Aí eu realizo esse prejuízo, eu tenho realmente ali um prejuízo financeiro, e não um déficit. O déficit é só quando está faltando um recurso que deveria ter vindo dessa rentabilidade e não veio. Então, a gente consegue fazer esse paralelo aí já com o que a gente falou no começo sobre déficit e prejuízo. Essa é uma informação importante, porque o mundo da Previdência está inserido no mundo do mercado financeiro, né? Então, se você tem uma conjuntura, vou dar um exemplo, a Covid. Covid jogou a Bolsa de Valores, que ela teve uma queda de 40%. Ano passado, teve muita instabilidade política no país, a Bolsa caiu 10%. Então, essas variações, a gente tem que entender que elas afetam o rendimento. O que não pode acontecer é acontecer continuamente essa queda, né? Se acontece num ano, não é tão mal assim, né? Mas aí eu queria também fazer uma pergunta sobre a origem do déficit atuarial, Giovana. O déficit atuarial ele é um pouco mais complexo de ser interpretado do que o déficit financeiro, porque ele vai estar relacionado com as premissas biométricas, demográficas e econômicas que são utilizadas nesse plano. Enquanto, né, o déficit financeiro está ligado à premissa financeira, aqui a gente vai estar trabalhando com essas três outras premissas, né? E esse déficit atuarial, ele vai ocorrer justamente em casos como que eu trouxe lá no início, em que a gente verifica, a gente esperava um comportamento de longevidade, a gente esperava que as pessoas morressem até tantos anos de acordo com aquela tábua de mortalidade que a gente utilizava. Porém, quando a gente foi analisar na avaliação atuarial novamente, né, na avaliação da aderência dessas hipóteses, se elas estão fazendo sentido ou não, a gente verifica que não está acontecendo daquela forma, não está seguindo aquele mesmo comportamento. E aí a gente tem que fazer uma alteração, um ajuste de premissa, para que essa premissa esteja mais adequada àquele universo dos participantes. Então, quando a gente precisa fazer esse ajuste, pode acabar gerando aí, né, o que a gente chama de uma dívida, né, de um déficit atuarial.
Pois é, essas questões, né, de oscilações são difíceis, né, que são fatores externos, né, o que a gente está fazendo. Apesar de ser uma ciência exata, dependem de inúmeros fatores, oscilações. O próprio Murilo comentou, né, sobre o Covid, ano que vem teremos eleições, então não sabemos como será o cenário. Mas assim, dentro da área, vocês acredito que têm formas de poder mitigar o máximo possível para não termos, né, prejuízos, né? Como então funciona essa questão do déficit mesmo? O que é feito para poder evitar ao máximo que chegue a uma situação muito drástica? Então, esse acompanhamento ele é feito a partir do acompanhamento das premissas atuariais, que são aquelas que eu mencionei anteriormente, que tem a demográfica, econômica e financeira. Nesse ponto de tentar reverter, né, um déficit, a gente pesa principalmente pelas premissas financeiras, que vão estar relacionadas ali diretamente com a meta atuarial. E o que é essa meta atuarial? Ela é aquele mínimo de rentabilidade que a gente espera ter com um plano para poder arcar com os benefícios, porque como a Juliana disse, uma parte, né, daquilo que a gente vai acumular para pagar as obrigações no futuro, ela vem das contribuições, mas uma outra parte ela vem também com relação às rentabilidades do plano. Então a gente define, esse cálculo ele é feito tanto pela equipe, né, da parte de investimentos junto com a atuária para definir qual que seria essa meta atuarial. Então, a gente sempre busca ao máximo no mercado financeiro oportunidades para conseguir aumentar ainda mais essa meta e alcançar rentabilidades superiores. Quanto mais rentabilidade a gente conseguir acumular, a gente vai acumulando a reserva de contingência e posteriormente a reserva especial. E essa reserva especial, que vai ser acumulada a partir desse superávit que o plano vai ter, ela pode ser utilizada como uma forma de suspensão ou redução das contribuições extraordinárias. Então, a partir dessa meta atuarial, a gente consegue calibrar melhor, né, o plano para que no futuro a gente não venha a ter outros equacionamentos e também buscando reverter os equacionamentos que já tenham em andamento. Então, significa que uma contribuição extraordinária que esteja sendo cobrado por causa do déficit pode ser suspensa? Com certeza, pode ser suspensa a partir do momento que a gente vem obtendo rentabilidades, né, junto ao plano. Muito bem. Então, Juliana, tivemos um equacionamento, tem uma contribuição extraordinária. Como é que se calcula quem paga essa conta? Como é que se distribui essa conta? Porque ao longo do tempo, quando você está contribuindo, você tem a contribuição da empresa e a sua própria que forma o seu patrimônio. Tá? Mas nós tivemos recentemente casos de equacionamento onde o assistido ficou com 90% da contribuição extraordinária e a empresa só com 10%. Por que não foi meio a meio, como foi ao longo de toda a acumulação dele? Muito importante essa questão, Murilo, porque quando a equipe atuarial vai apurar um déficit, ela precisa olhar durante todo o período em que aquele déficit foi formado, que pode ser maior do que um ano, porque o déficit ele tem um limite para equacionar. Se eu ultrapassar esse limite, for maior do que esse limite, como a Giovana colocou, aí eu tenho que equacionar. Isso pode acontecer, oscilar, tem um ano melhor de investimentos, tem um ano que fica um pouquinho pior, mas o fato é que eu só preciso equacionar a partir do momento que eu ultrapasso esse limite, que é definido na legislação e divulgado ali pela Previc todo ano. Então, eu acompanho durante todo esse período quais pessoas, participantes ativos, assistidos e a patrocinadora que fizeram contribuições para esse plano. Então, eu olho quem contribuiu, se o plano tem participante ativo, foi ativo, patrocinadora, tem contribuição normal de assistido, isso vai estar dizendo lá no regulamento do plano, né, Giovana? Então, cada plano vai ter um desenho desse e em cada plano eu vou ter a oscilação de quem paga esse déficit. Então, num plano que só tenha assistido, por exemplo, e a patrocinadora, uma grande parcela desse déficit vai ficar para o assistido e menos para a patrocinadora, porque ela não está mais vertendo contribuições normais para o plano, porque todo mundo já é aposentado no plano. Então, tem que ser feita essa apuração do período que começou o déficit até o período que eu tenho que equacionar, quem contribuiu nesse período e assim fazer a distribuição desses percentuais. Mas é importante a gente colocar aqui também como é que isso se dá na prática, como é que eu, participante, fico sabendo que tem um déficit a equacionar.
A Ceres, ela precisa apurar no final do ano esse resultado e aí efetivamente dizer o resultado foi de déficit, de superávit, está acima do limite ou não, tem que equacionar ou não. Até março do ano seguinte, a gente publica as avaliações atuariais, né, Giovana? E lá vai dizer que resultado que esse plano teve. Quando tiver o equacionamento, a patrocinadora, a gente tem que fazer um plano de equacionamento. Então, de um resultado deficitário, por exemplo, em 2024, eu tenho que fazer um plano de equacionamento no decorrer do ano seguinte, nesse caso 2025, como é o caso da patrocinadora que você comentou. A patrocinadora vai dizer, é ela que toma essa decisão, é importante a gente colocar. Eu vou equacionar o déficit por completo, eu vou equacionar um mínimo, a legislação traz essa flexibilidade também, eu vou equacionar o máximo, então a gente tem essa definição. A partir do momento que ela define, a gente vai ter essa apuração da proporção contributiva e vai dizer, então desse déficit aqui, vou equacionar esse valor, participante é isso, assistido é aquilo, patrocinador é aquilo. E para o participante ativo, ele já paga uma contribuição normal, como você comentou. Ele vai pagar uma outra contribuição, vai ser debitada no contra-cheque dele, que é a extraordinária. O assistido, ele não paga uma contribuição. Então, eu vou tirar um pedacinho do benefício dele, que vai aparecer lá no contra-cheque como contribuição extraordinária, ou seja, reduz o benefício dele um pouco. Ele não tem que colocar dinheiro, mas ele deixa de receber um pedacinho desse dinheiro. E a patrocinadora, como é que ela paga? Ela faz um contrato de dívida com a Ceres, olha o montante que ela tem que pagar, divide isso no prazo que a legislação deixa dividir, né? E todo mês ela vai pagando junto com o participante. Então, é bom a gente ter esse mecanismo, né, de o que acontece na prática quando eu tenho um equacionamento, porque aí fica transparente para o nosso participante como é que ele vai ver isso acontecendo, além de acompanhar nossos comunicados, né, Vitória, nossas campanhas para falar ali especificamente com aquele plano que esteja tendo um equacionamento de como que isso vai funcionar, que percentual e que valores que vão acarretar para cada uma das partes. Desculpa, Vitória, muitas vezes o assistido se sente injustiçado, né, pagando essa conta toda e a patrocinadora pouco da conta. Aconteceu recentemente, né? É natural que ele se sinta injustiçado, mas é a regra do jogo, né? É um regulamento que está aí, tem que ser cumprido, não é uma opção que uma fundação de previdência faz. Ela tem que seguir a regra do jogo e muitas vezes isso, para o assistido, é difícil de compreender, né? Por que a conta está recaindo só para ele, quando a patrocinadora também era parte desse processo todo. E não só para o assistido, né? As pessoas, né, elas têm um planejamento financeiro, então você às vezes tirar um pouco mais, precisar fazer uma contribuição, interfere um pouco, né, no final do mês. Eu queria só que vocês explicassem um pouco, gente, como é que funciona principalmente a questão dos prazos, digamos. A gente sabe que sabemos que está o plano, né, fizemos a conta, ele vai ter que ser equacionado, isso vai ser informado, tem todo um critério de transparência, mas como é que funciona? Existe um tempo para as pessoas começarem a pagar isso? Como é que funciona isso? Exatamente para esse planejamento que o participante e o assistido vai ter, né, que no final do mês vai mudar. Conforme a Juliana pontuou, né, a gente apurada a avaliação atuarial, ela é divulgada em março e aí já é de ciência, né, dos participantes e assistidos daquele plano se vai ter a necessidade de ter alguma contribuição extraordinária a partir do resultado deficitário. Então, ele já consegue ter uma noção de que vai ser aplicado esse equacionamento. Contudo, esse plano de equacionamento, ele vai ser realizado ao longo daquele exercício, né? Então, a partir de março, publicadas as avaliações atuariais, os resultados, a gente vai ter até o encerramento daquele ano para definir o valor que vai ser equacionado dentro dos limites legais, né? A gente tem um valor mínimo que a gente tem que equacionar. Mas é importante a gente pontuar aqui também que trabalhar com o mínimo pode não ser a melhor solução em muitos casos. Apesar de talvez, né, trazer um ônus maior para o participante e para o assistido no momento inicial, trabalhar com o mínimo pode acarretar na possibilidade de uma contribuição extraordinária novamente no ano seguinte, no próximo exercício. Então, tudo isso é feito junto com a patrocinadora e a entidade, né, buscando avaliar qual que seria o valor mais justo, para não precisar ter que todo ano e ter que ir lá e buscar novas contribuições extraordinárias, ter que explicar para o participante e para o assistido de novo todo esse processo.
fica um pouco complicado. Então, trabalhar com o mínimo pode não ser a melhor estratégia. Então, a gente busca, dentro desse plano de equacionamento, qual que é o valor mais justo, qual o montante mais justo para a gente estar cobrando. E também, na legislação, a gente tem um prazo máximo em que a gente vai se dar essas contribuições. Então, a gente tem um prazo máximo que essas contribuições vão permanecer. Mas, igual a gente comentou anteriormente, pode ser reavaliada essas contribuições uma vez que o plano demonstre aí, né, superávit e fazendo uma composição de reserva especial. Quando o participante, o assistidor, ele vai saber que vai ter essa contribuição extraordinária, ele já tem, então, ele já consegue saber quanto tempo que ele vai pagar. Não é algo já definido, então você sabe mais ou menos quando, igual você falou, pode ser reavaliado, mas você já tem essa definição. Sim, junto do plano de equacionamento de déficit, que vai vir com o plano de custeio no ano seguinte, a gente vai conseguir deixar claro, né, deixar explícito aí qual que foi o prazo definido junto com a patrocinadora para que aquelas contribuições sejam invertidas para o plano. E pegando esse gancho aqui da Giovana, é importante, né, ela trouxe a questão do prazo máximo. Esse prazo máximo de equacionamento, que é quantas parcelas vão ser, 24, 36, enfim, né, depende muito da característica já desse plano, de quanto que esse plano já é maduro. O que é um plano maduro? Eu tenho mais gente contribuindo, ele é um plano mais jovem. Eu tenho mais gente recebendo, ele já é um plano mais maduro, por quê? O dinheiro tem mais recursos saindo desse plano para pagar as aposentadorias do que entrando. Então, ele tem um tempo de duração, é um tempo de duração mesmo, né? O tempo que o plano vai existir. Enquanto eu tiver pessoas recebendo benefício por esse plano. Então, se é um plano com só assistido, a maioria pensionista, o recurso está terminando, eu tenho uma duração pequena. 10 anos, 15 anos, né? Depende muito da idade média dessas pessoas, quanto de volume de recurso que está saindo, né? Então, quanto que o patrimônio está diminuindo do plano, para eu saber. E por que o meu limite de equacionar é essa idade do plano? Porque o dinheiro que vai entrar com as contribuições extraordinárias precisam cobrir aquele pedaço que está faltando, que é o déficit, né? Equacionar esse déficit. E o equacionar nada mais é do que trazer de volta para o equilíbrio, né? Colocar a balança ali no mesmo nível, para que, então agora eu avaliei de novo o plano atuarialmente, com esse equacionamento que está vigente, está todo mundo pagando, a gente vai conseguir pagar todos os benefícios. Então, acho que é importante a gente trazer essa ideia do prazo de um plano vai ser diferente do outro, porque ele tem que ser olhado bem que pessoas, né, que o universo de participantes compõe ali aquele plano. Esse ponto que vocês chamaram a atenção é muito importante. Tem uma novidade nascendo aí, que não está valendo, mas é uma preocupação da Previc, que é a autarquia que nos fiscaliza, que está tentando mudar o regramento, para que a gente possa só ter que ter o equacionamento depois de 3 anos, com o déficit superando o limite. Isso é muito importante, porque nós estamos falando, previdência é algo de longo prazo. Então, você estourou o limite esse ano, porque a rentabilidade do ano passado foi ruim, como foi o caso de 24, mas, de repente, 25 foi muito bom. Então, é uma ideia boa que está sendo construída para você ter 3 anos de déficit superando o limite. Só aí é que a rentabilidade não respondeu, aí você equaciona. É uma mudança voltada exclusivamente para preservar o participante, para que ele sofra menos, né? Você, Juliano, já trabalhou na Previc 11 anos, né? Acho que são preocupações que a Previc está trazendo, olhando para as pessoas, né? Olhando assim, a Previc é muito cautelosa em preservar o plano, mas ela tem que olhar com mais cuidado para as pessoas. Com certeza, Murilo, quando a gente fala da maior parte dos planos com essa característica coletiva, que é o de benefício definido, que estão fechados, que estão só pagando fechados para novas adesões, não entram mais pessoas nesses planos, só pagam benefício, a gente vai ter muitos planos no universo da Previdência Complementar no Brasil que vão trazer alguma questão de equacionamento necessário. Então, a gente precisa dar esse colchão ali, né, de
de tempo mesmo, de flexibilidade, para que eu consiga performar melhor nos investimentos, para que eu consiga avaliar alguma questão atuarial que mais no médio prazo possa me dar um retorno melhor e mudar ali o resultado daquele plano, diminuindo o déficit ou trazendo eventualmente um superávit. Então, essa alternativa que está sendo estudada ali, no âmbito até do Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC, ao qual a Previc faz parte, né, a ABRAP, representantes também dos patrocinadores, dos participantes, o próprio governo federal também, sentam ali, tomam as decisões junto com o Ministério da Previdência. É salutar que venha a ter também essa flexibilidade maior no prazo, para que a gente evite esses equacionamentos, porque uma vez instaurada a contribuição extraordinária para a gente poder tirar é mais complicado, né, Giovana, como você bem colocou, e a gente já não leva aquele peso para o bolso do assistido, né? Tem ali um período maior de maturação desses resultados para poder dizer, temos que equacionar ou não precisamos equacionar ainda. E complementando o que a Juliana disse aqui pra gente, é muito importante a gente deixar claro que esse é o comportamento normal de um plano de previdência, né? A gente acumula aquele patrimônio esperando que ele vá acabar e a nossa intenção é que ele acabe junto com o último participante. Então, a gente quer acumular somente o suficiente para arcar com todos os benefícios daquela massa, daquele universo de participantes e assistidos. Então, assim, quando a gente fala, né, desse desinvestimento, dessa questão de um plano que está mais com a maturidade maior, esse é simplesmente um comportamento normal de um plano de benefício definido e também, isso também se encaixa, né, para um plano de contribuição variável. Aqui eu puxo o gancho, né, de que toda essa conversa que a gente teve também vai valer para os nossos planos flexéries, porque na fase de concessão dos benefícios, eles também possuem essa característica de benefício definido. Essa é uma conversa meio extensa, mas eu acho muito importante a gente poder falar, porque dá até uma tranquilizada, né? Quando fala a palavra equacionamento, assusta, mas assim, é igual vocês estão comentando muito, não é algo que acontece o tempo todo, né? Um plano não é equacionado, existe todo um estudo para que seja um caso específico e que também um dia essa contribuição extraordinária, ela não fique a vida toda, né? Então é um pouco para tranquilizar, eu também que estou aprendendo sobre o assunto, fico um pouco mais tranquila, né, entrando nesse mundo. Então, queria agradecer muito vocês por estarem aqui hoje, para a gente trazer um pouco mais de educação financeira, que, principalmente aqui no Brasil, a gente precisa bastante, né? Quero também convidar vocês, eu sei que o papo ele é extenso, tem muitas dúvidas que a gente gostaria de tirar ainda, mas nosso tempo está acabando, então não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, acompanhem nossos canais, temos nosso site, canais de atendimento, aqui na Ceres estamos abertos para vocês, pois todos nós trabalhamos exatamente por vocês e para o futuro de vocês. Também quero agradecer ao meu parceiro de hoje, que veio aqui, nosso host. Obrigado, Vitória, pelo convite, mais uma vez, sempre um prazer estar aqui no Fala Séries, e agradecer nossas convidadas, Juliana e Giovana, e ver se vocês querem ainda mandar alguma mensagem para os nossos participantes, todos aqueles que estão nos assistindo. Tá, joia. Pessoal, eu espero que tenha ficado um pouco claro aí. A gente trouxe muitos conceitos que são difíceis de interpretar, são difíceis de entender e são muito sensíveis aos participantes e assistidos. Então, eu espero que vocês consigam ter um pouco mais de clareza a partir dessa conversa. Bom, da minha parte também, um prazer estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. É muito bom a gente poder estar aqui com a equipe de comunicação da Ceres, trazendo essa pauta, que é uma pauta, como você falou, né, Vitória, que não é uma pauta bacana, mas que é uma pauta que às vezes assusta, parece muito complexa, mas a gente está aqui para desmistificar esses termos técnicos e trazer mais tranquilidade para os participantes que eventualmente vão estar passando por algum cenário desse de equacionamento, de que tem todo esse estudo, né? Então trazer mesmo essa educação financeira e previdenciária aqui para os nossos participantes. Tchau, gente. Tchau.